Olá, eu sou o Alan. Tenho uma irmã mais velha chamada Mira. Não é que não nos amássemos, mas, por assim dizer, não estávamos encantados com a presença um do outro. Quando nasci, meus pais sempre me disseram que eu tinha que obedecê-la porque ela nasceu antes. Mas quem tem a culpa de eu ser o segundo e ela ser a primeira? Achei que isso era uma discriminação de direitos com base na idade. Mamãe e papai se divorciaram há muito tempo e nós ficamos para morar com o meu pai. Ele era empresário, então não precisávamos de dinheiro. A babá cuidava de nós. Rapidamente, me acostumei com ela, mas Mira era travessa. Sempre mostrava sua verdadeira natureza para os cuidadores, principalmente quando fazia bagunça para eles limparem. Em casa, não podíamos dividir os brinquedos. Todos tinham os seus, e se ficássemos mais de 20 minutos na mesma sala, estourava uma verdadeira guerra. Não sei se era assim para todos, mas ambos queríamos ser filhos únicos, o que era impossível. Papai recentemente não se interpôs entre nós. Ele apenas disse que não temos ninguém mais próximo do que nós mesmos. Discordamos veementemente dessas palavras. Mira acreditava que suas amigas eram as mais próximas. Eu não gostava delas. Sabe por quê? Porque assim que elas entravam em casa, todos os cômodos cheiravam a perfume. Seus cabelos estavam por toda parte e elas pernoitavam. Era o meu fim. Meu quarto ficava no mesmo andar que o da minha irmã. Então eu ouvia lágrimas, gritos, fofocas. Elas sempre dificultaram o meu sono. Então, algo terrível aconteceu. Fui transferido para a mesma escola que minha irmã frequentava. Antes, a gente estudava em diferentes escolas. E aí, meu pai decidiu que seria melhor assim. Ele pensou que isso nos tiraria mais perto um do outro, mas ele se enganou. A gente se viu com mais frequência, saíamos e voltávamos para casa juntos, e isso me irritou ainda mais. Mas também vi minha irmã de outro lado. Descobri que ela era popular. Uma loira rica, cercada por lindas amigas idiotas. Eca, que nojo. Eu assumi a posição de criança mimada da classe e também fiz amigos falsos. Mas Mira me excluiu de todas as maneiras possíveis. Ela não gostava que eu agora estivesse observando, porque ela perdia um pouco da sua liberdade. Ela tentou me fazer sair ou ser expulso. Ela até falsificou minhas notas para notas ruins, ajustou meu despertador para que eu chegasse atrasado, ela desenhou e arranhou nas carteiras em meu nome, estragou meus cadernos, livros e até convenceu suas amigas a reclamarem de mim para a diretora, dizendo que eu estraguei seus pertences pessoais no armário. Eu nem sei quais são os armários dela. Meu pai sempre foi chamado pela escola. Sempre. Ele não acreditava que havia alguém me punindo. Eu aguentei até meu pai tirar a minha mesada por um mês inteiro. Ele disse que essa era a última ligação, então ele ia ter que me transferir para outra escola. Isso ultrapassou todos os limites. Eu decidi agir. Como eu não estava em boa posição com meu pai, precisava de um plano mais inteligente. E eu inventei algo simples, mas genial. Criei uma conta falsa no Instagram com o nome dela e sua foto. E postei suas fotos feias, tiradas por mim na escola. Fora de casa, com seus amigos, em todos os lugares, exceto em casa, para que ela não adivinhasse que era eu. Na verdade, eu também me comportei como um idiota, mas fiquei muito ofendido com ela pelo que ela fez. Para não levantar suspeitas, esperei um mês. E então, chegou a hora da vingança. Eu carreguei uma foto dela sentada em um ensaio das líderes de torcida cutucando o nariz. Aí, comecei a escrever todo tipo de informação, seus segredos terríveis. Por exemplo, quando ela saía em um encontro, ela roubava meias do irmão e escondia no sutiã. Suas unhas eram falsas, que ela colocava espartilhos sobre o vestido e dizia que emagrecia, que ela tinha bigode, que as axilas fediam a peixe podre depois de correr, que ela beijava o namorado da amiga dela, mas mentia dizendo que estava incomodando. Em suma, havia muitas informações nas primeiras semanas. Acredite ou não, minha página se tornou popular em questão de dias. Eu vim para a escola com os olhos arregalados, sem entender nada, e minha irmã ficou lá gritando, olhando para o telefone. Sua amiga Kimberly perguntou: "Você beijou ele?" Minha irmã não teve nada a responder e saiu sem dizer mais nada. Mira ficou verde de raiva, mas eu não pretendia desistir. Ela voltou para casa indignada e contou tudo para o nosso pai. Ele mandou que ela se controlasse e que não ficasse histérica, mas ela não quis escutar. Nessa hora eu estava sentando para jantar e fingindo que não me importava com nada. Mira veio até mim e gritou: "É você? Aberração!" Torci meu dedo na têmpora e disse que não tinha tempo para isso. Ela acreditou em mim e foi para o quarto dela. Eu ouvi gritos de lá, mas o meu interior estava exultante e alegre com uma pequena vitória. Mas isso não durou muito tempo. Minha irmã não sabia quem era o autor da ideia, mas ela descontou toda a raiva em mim. E eu não pude fugir disso. Ela sempre me empurrava na casa, na escola, brigava comigo, me xingava. Eu aguentava tudo isso, mas não que ela fizesse na frente de todo mundo. Eu pensei, por que não tiro vantagem da minha conta?
Quando abri os directs, estava cheio de mensagens dela. Ah, o nome que ela chamou para o dono da página, meu Deus, eu nem conhecia essas palavras. Ofereci a ela uma contra-oferta para cumprir alguns dos meus desejos e em seguida apagaria a página. Ela se recusou. E eu postei um vídeo dela peidando diante dos portões da escola. Como você pode imaginar, para uma garota com reputação de rainha, esse foi um grande golpe. Ela concordou com o negócio e eu imediatamente pedi dinheiro. Ela o deixou em um ponto do parque. Tomei muito cuidado para que não percebesse. Foi emocionante. Eu tinha dinheiro suficiente para comprar tudo o que eu queria. Atualizei alguns aparelhos, parte do meu computador, comprei novos videogames. Muitas vezes saí com os amigos. Mira não me incomodava. Geralmente ficava muito quieta, não como antes. Uma listra branca começou na minha vida. Enfim, suas amigas idiotas não vinham à nossa casa, não faziam barulho, a casa não cheirava perfume, foi fantástico. Assim, 2 semanas se passaram. Depois, outra semana e por algum motivo, não era mais divertido e satisfatório gastar o dinheiro. Todas as manhãs no café da manhã, eu a via com seus olhos vazios. Ela ficava cada vez mais triste. Eu nunca tinha visto assim antes, foi até um pouco assustador. Percebi como era difícil para ela. Suas compras foram imediatamente canceladas, ela ficou irritada com isso. Sua amiga Kimberly não falava mais com ela, algumas colegas deixaram de respeitá-la, chamando-a de Miss Peido. Mira não respondeu, não ousou, e de repente percebi que a havia tratado com crueldade demais. Excluí essa conta, mas não adiantou, porque os amigos dela fizeram screenshots de tudo. À noite, ela voltou para casa e, como sempre, foi para o seu quarto sem jantar. Bati em sua porta, segurando seu sorvete favorito. "O que você está fazendo, idiota?" ela perguntou, mal movendo os lábios. Eu vi que ela só disse isso por hábito. Empurrei o sorvete para ela e perguntei como ela estava. Ela ficou surpresa com tanta atenção da minha parte e perguntou: "O que você se importa comigo?" E você sabe, eu me senti tão envergonhado de nós dois. De repente percebi a ironia do nosso relacionamento. O que eu poderia me preocupar com minha própria irmã? Simplesmente porque éramos uma família. Olhei para o seu rosto triste, com olheiras, e ofereci ajuda. Ela pegou o sorvete e o comeu em silêncio. Eu fiquei lá por cerca de 10 minutos, em silêncio, e percebi que ela queria que eu fosse embora. Eu me virei e fui até a porta. De repente ela disse: "Alan, você se lembra da nossa mãe?" Ela nem perguntou se queríamos ficar com ela quando se divorciou do nosso pai. Ela nem perguntou o que nós queremos ou o que nós queríamos. Será que éramos ou somos tão inúteis assim? Talvez meus colegas de classe estejam rindo de mim pelo mesmo motivo, certo? Eu disse a ela que nossa mãe não era um modelo a ser seguido. Então, tirar conclusões sobre nós com base nas ações dela era confuso e não adiantava. Se eu soubesse que toda a minha manipulação levaria a coisas terríveis, eu nunca teria feito isso com a minha irmã. 2 horas depois, quando eu já tinha ido para a cama, nossa babá deu uma volta nos verificando. Desejei boa noite e ela de repente ouviu um grito estridente no corredor. Meu pai e eu corremos para o quarto de Mira, com horror e medo nos nossos corações. Ela engoliu pílulas, deixando um bilhete suicida, de que toda a sua vida ela estava deixando uma imagem de garota burra e rude, mas na realidade ela era uma criança solitária e abandonada. Eu não tinha ideia do quanto sua reputação significava para ela. Quando eu a vi meio morta, meu mundo desabou. Eu não queria perdê-la. Ela é minha irmã e eu não tenho ninguém mais próximo do que ela, e nunca terei. Papai a agarrou e foi até a ambulância dizendo para ficar em casa. Foi uma longa noite. Só no dia seguinte, meu pai me ligou para dizer que tudo estava bem com Mira. Houve tempo suficiente para salvá-la. Eu me odiava pelo que tinha feito a ela e jurei mudar. Os rumores se espalharam pela escola em questão de dias. Quando Mira recobrou o juízo e voltou para a escola, entramos juntos na porta da escola. Algumas aberrações sentiram sua fraqueza e começaram a dizer coisas a elas. Ei, senhorita Peido, nós ouvimos que você engoliu comprimidos. Apenas não fique com raiva, caso contrário, você começará a emitir gases novamente. Ei, você tem meias no sutiã agora? Você raspou o bigode hoje? Os rapazes riram. Eu escutei isso e entendi que, se não fosse por mim, tudo isso não teria acontecido. Mira caminhou pelo corredor e nem olhou na direção deles. Mas eu não resisti. Lancei-me sobre essas aberrações e soquei o mais nojento na cara. Por isso acabei novamente na sala do diretor com meu pai. Depois de ouvir a palestra, voltei para a aula. E papai foi novamente recrutado como patrocinador voluntário. Depois da escola, fui até minha irmã e ela estava sentada no pátio e olhou para um ponto. Criei coragem, confessei tudo a ela. Ela olhou para mim e disse que sabia. O quê? Como assim? Como você adivinhou? Eu perguntei surpreso. E ela disse que não era tão estúpida quanto eu pensava. Ei, você se esqueceu de sair do laptop. Foi como eu descobri. No começo eu estava com raiva de você. Eu até queria brigar com você. Aí, lembrei da minha mãe, da nossa mãe.
Você era pequeno, mas eu me lembro de como ela dizia que nós éramos inúteis. Mira acrescentou que a imagem de uma garota rude na escola era excelente contra qualquer ataque. Eu me envergonhei ainda mais. E então, pedi perdão centenas de vezes. Daquele momento em diante, demos nossa palavra um ao outro de brigar apenas dentro de casa e nunca brigar do lado de fora. À noite, eu a convidei para acertar contas com aqueles malucos que se permitiam zombar dela e criamos contas falsas. Então, brigue com a sua família, mas nunca os traia, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Gostou dessa história? Deixe seu like e também comente aqui a sua opinião sobre esse vídeo. Até mais, tchau, tchau!